Olá, ouvintes, aqui é a Patrine, psicóloga, mãe de pet, filha, neta, várias coisas, amiga. E hoje muito feliz de estar aqui de maneira presencial com a Geise. Olá, ouvintes! Eu também estou muito feliz de estar aqui hoje com a Patrine. Faz bastante tempo que a gente está tentando gravar presencial, agora finalmente, por os acasos do destino, deu muito errado para dar certo, né? E esse é o Time Prosa, aqui é a Geisiane que está falando, e eu sou psicóloga, sou mãe, bem atarefada, amiga, neta e tia, né? Ultimamente bastante tia de vários sobrinhos. E hoje a gente vai falar sobre dois assuntos. A gente não fez uma pauta assim de um assunto só. Eu acho que é isso também, a gente ir, né, vendo o que cada um precisa. Surge uma ideia aqui, outra colar. Então ela chegou à conclusão que vai ser dois assuntos. A gente vai falar sobre saúde mental e os processos internos, assim, bem pessoais, individuais de cada uma. E de bloqueio criativo, que a gente tava com esse probleminha aí. E como que a gente vai lidar com eles. Eu acho que quando a saúde mental fica um pouquinho capenga, assim, a gente tem esse bloqueio, né? Claro que o cansaço ajuda bastante, né? No sentido de que todos estamos muito cansados. Mas eu acho que essa questão interna faz com que a gente dê um tilt ali, né? E fique meio sem saber pra onde ir, né? E eu acho que esses processos internos, eles vêm acontecendo, assim, pra mim particularmente, mais intensos e mais rápidos desde que eu me tornei psicóloga. Né? E aí eu sempre brinco, assim, que haja supervisão, haja terapia, porque as pessoas têm problemas e muitas das vezes muito parecidos com os nossos problemas, né? E a gente precisa dar conta disso. Então, acho que esse é um ponto, assim, que às vezes fica um pouco obscuro e que não se fala dentro da psicologia, né? De que muitas das vezes os problemas dos nossos clientes, dos nossos pacientes, vão bater nos nossos, né? E também vão bater num sentido não negativo, mas às vezes positivo, de que a gente olha e pensa, nossa, eu nunca olhei para esse lado, ou eu nunca explorei esse problema, né? Então, acho que esses processos internos, eles também nos tiram muita energia, né? Eu tenho na minha terapia olhado para uma questão bem importante, assim, e pensar sobre isso me desgasta muito, assim, me deixa muito cansada. Mas é necessário, né? Eu acho que isso que tu fala, assim, traz o quanto que a gente é ser humano também, né? E esse lugar da psicologia, a gente já vinha falando lá no episódio sobre o dia do psicólogo. E semana passada, o episódio anterior, a gente falou sobre cansaço, né? Então acho que vem assuntos assim colados um no outro, porque ser psicóloga também demanda muito. É diferente de tirar umas férias, por exemplo, né? Quando eu até era estagiária, a gente tirava as férias e, bem na real, foda-se, né? O que vai acontecer no trabalho? Foda-se. E agora não. Agora a gente para pra pensar, bom, tem pessoas que dependem de ti, então isso demanda uma energia 24 horas, assim. E falar de o quanto que a gente é humano, é importante lembrar também de qual é o nosso envolvimento com as pessoas. Eu até tenho um acontecimento assim dessa semana, que eu tava atendendo uma paciente minha, e ela disse, eu acho que isso eu não te falei ainda. Aí eu disse pra ela, não, realmente, tu nunca me comentou sobre isso. Daí ela me olhou assim, como que tu guarda tudo isso na tua cabeça, meu Deus? E eu disse pra ela, mas eu acho que eu penso sobre isso também, que eu olho uma pessoa pela primeira vez quando eu conheço ela, não imagino tudo que ela vai me trazer, e eu, né, aos pouquinhos vou escutando a história dela, e bom, isso ela já falou, isso ela nunca trouxe, de conseguir fazendo, né, essa tensão, assim, de que a gente precisa estar super atento nessa escuta. E se, né, claro, a gente é ser humano, a gente pode errar também, né, de não lembrar ou de esquecer alguma coisa, mas como é importante a pessoa se sentir ali, bom, tu tá realmente me ouvindo. Porque isso eu nunca falei realmente, agora tu tá me confirmando que tu nunca ouviu. E eu disse pra ela assim, mas tu sabe o que me faz guardar, né, a memória? Porque a memória, ela tá, né, muito vinculada com afeto, ou com os desafetos, né? Que a gente guarda aquilo que tem um nível de emoção bem forte, bem grande, bem importante. Então, quando tu me fala, eu tenho muito amor pelo que eu faço. Eu adoro ouvir a história das pessoas. Eu amo o que eu faço.
Então, é natural. Por mais que seja desgastante, cansaço físico, emocional, também é muito gostoso, sabe? Aí ela disse, que legal poder te ouvir assim, né? Que bom, tipo, a gente se apaixona. Eu sou realmente apaixonada pela profissão, né? Então, esse envolvimento, os nossos vínculos, assim, das relações terapêuticas, também vai fazer a gente se questionar o quanto que a gente precisa estar se cuidando, se amparando. E a gente já vinha falando disso também em outro episódio, né, Patrícia? De que a gente precisa olhar pra gente. Então, isso fortalece mais ainda. O que é esse bloqueio criativo, né? O que aconteceu, né, gente? A gente estava no dia da gravação, na segunda-feira, e eu já tinha pensado vários dias antes, não sei qual assunto sugerir. A Patrícia também não falava nada. Até que no dia eu falei pra ela, olha, a gente gravava de tarde e de manhã eu mandei mensagem. Amiga, tô sem ideia, né? Vamos pensar em alguma coisa. E ela, olha, na mesma situação. Então não vinha nada. E a gente pensou, a gente vai sentar pra gravar, a gente não vai saber o que falar. No caminho, indo de Uber até o consultório, né? Me veio o negócio. Cara, eu tô com um bloqueio aqui. Por isso, sabe, que não tá vindo nada. Vamos falar disso? Aí chegando, né, na sala, a Patrícia mandou uma mensagem. Quem sabe a gente fala disso agora, então. Mas tem outra ideia. Me surgiu uma ideia agora. De falar dos processos internos, de como isso bate na gente. Eu fiquei, por que não falar dos dois, né? Sim. Mas eles estão, acho que, relacionados também, por conta disso. E aí acontece que deu tudo certo, pra dar errado. Não, e a novela, né? O que aconteceu? Na verdade, deu tudo errado pra dar certo, né? Porque a Geise, a conexão dela tava péssima. A gente já tinha adiado, né? A gravação, porque a Geise esquecia. Aí, às vezes é que a gente tá cansado. E aí, Uma semana antes eu esqueci, na outra semana a conexão tava ruim. Aí tava tudo assim, indo às mil maravilhas. E eu disse, então vamos fazer assim. Tu vem pra minha cidade que dia? Então vamos gravar presencial, vamos dar um jeito. E aí estamos aí, né? Mas eu acho que tem muito disso, assim, na nossa profissão, né? Uma vez eu fiquei muito impactada, não negativamente, assim, mas um cliente disse assim pra mim... Eu falei, eu passei o dia fazendo prontuários, alguma coisa assim, né? E aí ele... Mas tu tem muita burocracia, porque eu jurava que tu só conversava comigo e deu. E era esse. Eu disse, não, essa é a parte boa. Tem toda uma parte, entre aspas, assim, ruim de fazer, né? Que é as coisas de arruma agenda, faz controle financeiro, faz prontuário, pensa no caso. Essa coisa é complicada, assim, né? E às vezes é nesses estudos que bate nesses processos internos nossos, né? Às vezes não é ali na escuta ativa do momento da sessão, que penso eu, né? Falando de mim agora. Mas às vezes quando tu vai estudar aquele caso, tu pensa, por que eu não tô conseguindo pensar sobre isso? E por que tá tão difícil? E aí tu olha e tu lembra. E é horrível lembrar. Porque se tava tão guardado, sabe que eu nunca me esqueci quando tu contou pra mim da tua carteira de habilitação e eu falei que tava pra fazer 8 anos que eu tinha carteira e que eu não lembrava das minhas aulas, né? E aí eu disse assim, nossa, vai fazer 8 anos que eu tenho carteira e se tu me perguntar como é que foi as aulas eu não lembro, eu só lembro da prova. E aí eu nunca vou me esquecer que tu disse assim pra mim, mas então é porque talvez tu não pode lembrar ainda, ou que tu não consegue lembrar, ou que talvez seja melhor tu não lembrar agora. E eu fiquei muito com aquilo na cabeça, assim, muito. Mas tá, tem sentido, mas por que será que eu não lembro? Agora eu quero lembrar. Nossa, como que não, né? E aí eu comecei a perceber que tudo aquilo que me gera uma certa dificuldade, assim, onde eu sou testada, porque vamos pensar que a CNH a gente está sendo testada, né? E várias outras situações, não de prova, assim, mas da vida que às vezes a gente é colocada à prova, né? Eu vou lá e bloqueio aquilo ali, dá um teto preto, tipo assim, eu só consigo lembrar do final, né? Cheguei onde eu consegui o que eu queria, tô com a carteira de motorista. Mas o que eu fiz pra fazer aquilo ali dá uma apagada. E isso em outras e tantas e outras situações. Só que isso começou a me incomodar, né? Eu disse, mas eu preciso olhar pra isso. Tem algo que tá, talvez, respingando no agora, assim, né? Disso, de guardar. E não lembrar, né? Eu nem guardava, eu brinco que eu escondia, né?
de mim mesma, assim, eu vou esconder pra eu não olhar pra isso. E aí alguns processos internos começaram a aflorar, assim, né? E isso impacta positivamente na nossa prática. Eu acho que a gente se sabota pensando assim, eu vou esconder isso que dói pra não olhar. Mas quando a gente olha pra isso, a gente consegue ser um terapeuta mais autêntico, né? E falho por vezes, e às vezes, né? Às vezes quando é uma situação muito semelhante com algo que eu já passei, eu encho os olhos da água e digo assim, eu entendo perfeitamente, né? E isso gera conexão, porque a pessoa olha pra mim assim e vê nos meus olhos de que eu tô sendo sincera, assim, que não é uma técnica, né? Porque claro que a gente ensina a questão, a gente é ensinado a questão da empatia, quer dizer, eu me coloco no teu lugar, eu tento, eu imagino que tu esteja passando. Isso é empatia, mas vivência de saber se eu já passei por isso e eu sei que dói. Aí é outra coisa, porque às vezes porque muitas vezes os clientes olham pra nossa cara e dizem assim, tu não faz ideia, tu tá falando, mas tu não sabe como é que é. Totalmente, né? Eu tive uma situação bem até triste, né, no início desse ano, com o falecimento do meu sogro, e eu estava atendendo uma questão de luto por morte por Covid. Então a gente acha que entende, né? Isso que tu fala, assim, faz todo sentido. De bom, a gente, inclusive, se esforça muito para ser empático, para realmente, né, imaginar esse é o nosso lugar, ser sensível com a dor do outro. Mas, quando a gente passa por uma situação, assim, idêntica, no sentido de, bom, é a mesma coisa, claro que cada um vai sentir dessa maneira, seus processos, mas é a mesma situação. Então, a gente olha pra isso, meu Deus, eu achava que eu sabia alguma coisa, né? Então, tipo, tu fica lá no chão, assim, sabe? Então, é isso aqui, né? Então, coloca a gente, assim, de bom, de ser mais honesto até com a gente mesmo, né? Eu acho que é um lugar também que a gente, às vezes, é ensinado a fugir das nossas emoções. E pra que a gente faz isso? Pra sobreviver, né? Claro. Então, tá tudo certo, mas o quanto que funciona a gente se questionar, né? A gente olhar algumas... são dicas, assim, alguns sinais de, bom, talvez eu não esteja indo pra isso. Então, o que eu preciso olhar de maneira mais profunda pra conseguir passar por isso melhor? E não tem certeza, assim, só tem certeza nessa vida, né? Só que a gente só vai lidar quando estiver acontecendo, quando a gente estiver olhando pra aquilo. Fiquei pensando, assim, né, que o quanto que a gente pode estar relacionado com os bloqueios em si, não só o bloqueio criativo, né, mas de às vezes olhar para um caso e por que eu não tô conseguindo, então, trabalhar com isso? Por que parece que não tá indo, né? Então, acho que tem vínculo com o bloqueio e também eu e meu marido até, né, meu marido trabalha em cozinha, né, gente? Não se iludam, né, como eu me iludi, sempre falo isso pras pessoas. Que ele sempre fala, eu tô muito cansado e tal, e no outro emprego onde ele estava, realmente, estava muito exausto. E eu falava pra ele do meu dia, ele falava dele, parecia que a gente tava numa competição, até que eu falei isso pra ele, né? Parece que a gente tá numa competição de quem tá mais cansado, não tá certo isso, né? E não tem régua da exaustão, não tem régua do sentimento. Então, os dois estão cansados, para com isso. Sim, sim. Aí até eu lembro que uma vez, né, eu falei pra ele assim, mas o meu cansaço, naquela competição, né? A gente tava fazendo mercado. Eu estava aqui comprando um sabão, sabe? Pra lavar roupa, pensando que eu tinha que lavar roupa, esperando, na verdade, ele pegar e pôr no carrinho. E pensei, posso usar isso como material terapêutico pra tal paciente, sabe? Do nada, assim, parece que não tem conexão nenhuma. Então a criatividade vem. E daí eu pensei logo em seguida, mas que droga, eu tô só fazendo no supermercado, eu não quero trabalhar. Eu queria estar só aqui de boa, não queria estar pensando no trabalho. Mas o quanto que a gente tá o tempo todo vinculado com aquilo que, quando vem um bloqueio criativo, é justamente porque às vezes a gente não tá olhando pro que tá acontecendo. Né? Então a gente precisa, se divertir, ter momentos de lazer, aproveitar a vida, se desconectar um pouco, né? Ficar relax realmente pra gente conseguir recarregar e daí dar conta, então, né, de vir mais informações. Acho que eu sou uma pessoa muito, assim, organizadinha, né? Não exagerado, assim, mas para trabalho, para funcionamento, sou um pouco mais rígida, né? Então, quando vem, eu fico, meu Deus, por que não tá saindo nada? Fica cobrança, autocobrança, assim, né? Então, o que diz sobre a gente isso? Diz também sobre, talvez não seja esse o caminho, né? E de conseguir fazer essa leitura, assim. Mas acho que é um lugar muito rico, né? Eu amo mesmo, assim, a nossa profissão. Sim, é um terreno muito fértil, assim, né? Que eu sempre falo. E o quanto que, assim, a gente falando da questão do teu sogro, né?
a gente precisa olhar, tu precisa olhar pro teu luto pra poder ajudar a pessoa que tava contigo. Porque se tu não olhasse pro teu, como é que tu ia olhar pro dela, sabe? Não tem nexo, né? Se tu não olhasse pro teu cansaço, como é que tu ia olhar pro cansaço do teu marido, assim, né? Então, eu acho que tem essa relação de que a gente precisa olhar pra gente, reconhecer, né? E essa questão do bloqueio criativo, às vezes até se resignar, né? Não tá dando, e não tá dando, e ok, e uma hora vai dar, né? Mas a gente fica tentando, né? Como tu disse assim, brigando, dizendo assim, não, mas como? Da onde que eu não consigo tirar uma ideia pra isso, sabe? Isso faz muito com que, por exemplo, eu não alimento a minha página do Instagram, super relapsa com ela, porque eu penso assim, eu não quero escrever uma coisa por escrever. Porque a gente vê, eu tenho que cuidar o que eu falo, porque parece que eu sou muito crítica, mas não é nesse sentido. Mas assim, às vezes eu observo que acontece da seguinte forma. A pessoa vai lá, estuda um artigo, estuda um livro, extrai coisas daquele, como se ela estivesse fazendo um trabalho da faculdade, sabe? Vou lá, vou fazer o resumo, vou não sei o que, vou criar uma postagem a partir disso aqui. Pra mim, às vezes, parece muito mecânico, sabe? Vamos fazer. Só que eu acho que psicologia não é isso. E aí, nessa questão do bloqueio criativo, acho que vem também o quanto que é angustiante pra nós quando a gente cria, eu faço plano terapêutico, né? Aí dentro daquele livro, os meus. Porque eu tô lendo o livro e pensando em alguns casos. É um plano que me norteia, mas ele não é mandatório, porque o meu cliente, ele não tá lendo aquele plano. Ele não tá lendo, então às vezes ele não segue esse script e tá tudo bem, né? Mas é poder dizer assim, bom, eu vou estudar, vou pensar algumas possibilidades, mas às vezes é como se tu tivesse... A nossa profissão, ela me traz essa seguinte imagem. Como se tu estivesse fazendo um castelinho de areia muito feliz na beira da praia. E daqui a pouco pode vir uma onda e desmanchar o teu castelo. Né? Então, tu vem com uma ideia, né? E muitas das vezes nos questionam, né? Porque a psicologia, ela ainda, para muitas pessoas, ela é ligada numa lógica médica. Né? Então, vamos pensar uma lógica médica. A pessoa apresentou pressão alta recorrente por 7, 10 dias, logo essa pessoa tem hipertensão. Ponto, vamos medicar e é isso aí. Na psicologia nem sempre, né? Eu gosto muito de usar a analogia do ser e estar, porque às vezes a pessoa está daquela forma, mas ela não é aquilo ali. Então ela pode estar depressiva e não ser um depressivo crônico. Ela pode estar ansiosa e não ter um TAG, por exemplo, né? Então, é isso que eu digo a questão dos castelinhos, né? Então, às vezes nos questionam, tá, Patrícia, mas eu queria entender o que eu tenho, né? E querem nomear algumas coisas e querem colocar em caixinhas de novo, né? E às vezes não é por aí, né? Às vezes sim, às vezes é algo que é um diagnóstico que tá posto ali e que é muito evidente. Mas às vezes não, às vezes é um processo, porque você vai pensar, uma pessoa que tá passando por um luto, ela vai ter muito sintoma depressivo, do mais baixo ou mais alto grau. Ela está depressiva? Pode ser que sim, ela é depressiva, talvez não. Mas é uma pessoa super alegre, que até poucos meses atrás, antes de acontecer, estava super legal. Aconteceu o fato e a pessoa passa a apresentar outras coisas. Então, o quanto que é esse castelinho, assim, nossa, total, tu tá sempre construindo e desconstruindo, né? E me fez pensar sobre as minhas práticas, até eu iniciei, né, na PAI, aqui de Novo Hamburgo, nas práticas de trabalho, assim, de o quanto que a gente trabalha com diagnóstico, com laudo, o quanto que as escolas solicitam isso. Outros sistemas, né, funcionam dessa forma dentro da saúde. Que, bom, querem um laudo, querem saber, bom, é um autista? Né, o que é? E quando vem o diagnóstico tampa a pessoa, né? Então, quem é essa criança atrás desse diagnóstico? O diagnóstico não pode ser a pessoa, né? E isso, assim, me incomoda bastante, que eu sou da linha terapia, né, do cognitivo-comportamental. E o que acontece? Tem uma visão muito rígida, assim, de que, então é assim, assim, assim. Não pela terapia, mas pelos profissionais que atuam. Então tem essa fama, uma fama assim de livro histórico, né? Que TCC é um negócio assim, pá.
E eu fujo um pouco desse funcionamento, de ser um pouco até mais sensível, de olhar, bom, talvez aqui não importe, até na clínica, né, no consultório. Ontem eu recebi uma mãe e o menino dela tem TDAH, e a gente falando sobre isso, eu falei pra ela, olha que legal, a gente tá falando sobre uma criança, sobre os processos de desenvolvimento da infância, não sobre o TDAH, porque o TDAH se tornou pequenininho, sabe? Quando a gente iniciou os atendimentos, vai fazer quase um ano que a gente tá junto, veio muitas questões relacionadas ao TDAH. A falta de concentração, os comportamentos na escola, como lidar com ele. E hoje a gente está falando sobre quem é a criança independente de diagnóstico. Porque é uma criança, entendeu? Porque uma criança vai agir dessa forma, porque é esperado que uma criança passe por isso e demande tal situação. Então, eu acho muito, muito bacana assim, a gente pensar nisso, né? De sair das caixinhas realmente. Eu adoro aquele meme que tem do, né, faça qualquer pergunta para um psicólogo, daí abre uma caixinha. Tudo depende. Tudo depende. É muito assim, mas não é por mal, é por bem, inclusive. Claro. Né? E eu fiquei pensando assim também o quanto que a gente pensar tudo isso demanda mais cansaço ainda, né? Fica mais exausto ainda. E a gente entra nesse funcionamento de como se a gente fosse máquina, que a gente tem que dar conta. Bom, fazer isso e aquilo, máquina, robô, confere e vida que segue. E não é falar das nossas vulnerabilidades, ou se permitir, às vezes, né, bom, ser tocado por aquilo que tu não queria pensar, ou que até agora não tava ali guardadinho, parado. É ser humano. É ser tão ser humano quanto o outro paciente que tu atende, né? É a gente se lembrar que a gente também pode ser humano, né? Mesmo, né, na posição de profissional da saúde mental e tal, e todo o estigma que a gente tem. Então, é lembrar que a gente pode sim, e tá tudo certo. E eu acho que é isso que contraria a lógica médica. Porque eu não sei tu, Geise, mas eu brinco que eu tenho um limite diário de atendimento. E depois daquele limite não rola mais, sabe? E o médico, ele vai atender, sei lá, 20 pessoas num dia. Depende, se a gente vai pensar a nível de urgência, emergência, ali, às vezes até muito mais. Mas é porque tem essa lógica do fato-consequência, né? Tem isso, então a gente faz isso. Tem isso, a gente faz isso. É algo bem mais mecânico. E eu não tô contrariando. É pra ser assim. Precisa, né? Precisa ser assim. Mas na psicologia não. E aí é onde a gente precisa de criatividade, a gente precisa de descanso, a gente precisa de tempo para pensar, a gente precisa de muitas hipóteses para confirmar ou refutar. Então a gente tem muito, é um processo, né? E é um processo de fora para dentro e de dentro para fora. Aí a gente vai falar de tempo. E falar de tempo, gente, é muito doido, porque a gente tá nesse sistema, né? De quanto que a gente precisa entregar alguma coisa, quanto que a gente precisa fazer, e não limitar qual é o nosso tempo, né? A gente fala isso para os nossos pacientes, acha lindo e maravilhoso, né? Processo psicoterapêutico, não tem tempo, nananã. Cada pessoa é de um jeito. Bem assim, só que não. Porque a gente fica nesse sistema de que a gente também tem que entregar algo para o paciente, né, para os nossos clientes. Então, de respeitar, inclusive, esses processos, assim, até assistir um filme que o nome é Tempo, né, fazer um bloquinho de indicações, que mexe, assim, muito com com esse funcionamento nosso, assim, de como a gente aproveita o nosso tempo. A sinopse é mais ou menos assim, né, que é uma ilha onde algumas pessoas, algumas famílias vão ir aproveitar as férias e eles são, então, sei lá, sorteados, premiados para ir numa ilha VIP. E eles vão nessa ilha e algumas coisas estranhas começam a acontecer em relação ao tempo, a envelhecimento, a várias coisas, né? E eles não entendem por que aquilo tá acontecendo. Aí tu vai acompanhando as histórias das pessoas, né? Daí vai adentrando mais, assim, do que é um casal, coisas que o casal tava passando, coisas mais singulares do processo de cada personagem. E é muito interessante pensar o quanto que a gente não respeita o nosso tempo e de que forma a gente lida com o nosso tempo. E se tivesse 26 horas o dia, não ia dar conta, né? Não, e o quanto que a gente estranha quando a gente tem tempo. Sabe que na terça-feira eu não atendo, né? Pelo menos até o final desse mês, não. Em novembro eu penso em, de repente, abrir alguns horários. Mas nesse momento não. E eu ontem, né? Então é o dia que eu cuido da minha casa, eu dou mais atenção pra minha cachorra.
Eu faço algumas outras coisas da parte chatinha da psicologia, de coisas financeiras, de prontuários e tal. E aí ontem, era 9 horas da noite, ela tomando banho. Aí ai, parece que eu não fiz nada hoje. Bem assim, por Deus. Eu no banho, né? E aí eu faço todo um ritual nesse dia, né? Então eu tomo banho em meia luz, eu boto óleo essencial no banheiro, pra eu poder realmente me dar um autocuidado, pelo menos naquele dia, né? Deveria de ser todos, mas pelo menos naquele dia. E aí eu lá, né, em vez de curtir o momento, né, a vibe do meu banho, parece que eu não fiz nada hoje. Aí pra dormir só um pouquinho, tu fez várias coisas, né? Eu saí pegar minha cachorro, eu lavei roupa, eu fiz almoço, eu mandei e-mail, eu li um negócio que precisava ler, eu dormi um pouco de tarde pra descansar, eu fiz um monte de coisa. Só que, como eu tinha um tempo mais fluido pra fazer tudo isso, me parecia que eu não tinha feito nada. Não fiz nada. Não, por quê? Porque o ser humano caótico, ele precisa ter algo posto. Das 10 às 18 tu vai trabalhar, das 15 às 22 tu vai trabalhar. E aí todo o resto que tu fez durante o dia foi trabalho. Eu varri minha casa, eu arrumei cama, eu botei roupa na máquina. Eu fiz um monte, são trabalhos. Tem pessoas que fazem isso na casa de outras pessoas e é o trabalho dessas pessoas. E tu sabe que dessa prática, assim, né, mais autônoma do nosso trabalho, eu fico pra morrer que na segunda-feira eu tô em casa e alguém, né, lá no meu condomínio compartilhado, no ambiente compartilhado, eu sempre digo lá, o condomínio da família Diniz da Luz, alguém chega lá e fala, tu tá em casa hoje, não tá fazendo nada. Eu fico, olha, me some um ódio assim, sabe? Não, gente, toda hora eu tenho que estar me justificando pra não acharem que eu não tô fazendo nada. Não, eu já fiz bastante coisa, eu tô que nem uma véia agora, né? Antes eu julgava, agora estou sendo assim, de acordar cedo, porque daí eu levo minha filha, agora mudou um pouco nossa rotina lá em casa, eu levo a Alice na escola e daí eu acordo e eu não volto a dormir, porque eu já acordei, né? Já fui pra rua, já não tem mais jeito. E a gente tá indo dormir cedo também, por conta da nossa rotina, porque ele acorda cedo, a Alice precisa acordar cedo. Meu primeiro horário é às 9, mas passa muito rápido de manhã. Passa muito rápido, muito. Aí eu levo ela, volto e já, né, tipo, tenho aquele tempinho ali pra correr com algumas coisas dentro de casa, estender uma roupa, lavar uma louça, né. E eu chego, né, em casa na segunda-feira, é o dia que eu não atendo, que eu não estou, assim, só uma remarcação, alguma coisa assim, uma coisa de ajuste mesmo, de ter esse dia pra fazer esses ajustes. E a questão da agenda, dos estudos, da supervisão, é tudo na segunda. E eu vejo, meu Deus, segunda-feira é um dia cheio pra mim, sabe? E a pessoa passa por lá e diz, tu não tá fazendo nada. Eu fico morrendo de ódio. E eu era a minha voz crítica ontem, assim, no meu ouvido, na hora do meu banho. Ela não pôde, não tinha outro horário. Parece que tu não fez nada hoje. E eu, como assim não fiz nada? Eu fiz muitas coisas, fiz várias coisas. Talvez, claro que não tanto, que nem um dia como hoje, que tem outras coisas com horários, que a gente precisa correr mais. Mas, sim, tenho minhas coisas pra fazer. Né? E eu acho que já também podendo encaminhar para o final da nossa discussão e poder fechar com o nosso assunto, porque às vezes parece que fica muito confuso, mas tudo está muito interligado. Sabe por que fica confuso? Porque a gente é confuso. A gente é confuso, a gente não é uma máquina. Eu pensando assim na questão do bloqueio criativo, né? É isso aí, tu tem muita coisa na tua cabeça, muita coisa, o tempo todo. Tá o tempo todo trabalhando. E mesmo quando a gente tá bloqueado, a gente tá gastando energia tentando desfazer esse bloqueio, né? Dizendo, o que eu posso fazer? Mas então eu vou, sei lá, então não tá dando aqui, vou fazer tal coisa. E volta. Não deu certo aqui, vou fazer tal coisa. E aí fica esse vai e volta, vai e volta, vai É uma queda de braço contigo mesmo. Porque tá gastando energia, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder. E a gente fica mais exausto realmente, só de estar demandando tanto. Isso é processo cognitivo, real, oficial, assim, tipo, biológico. Né? Científico, porque a gente fala bobagem, mas a gente fala ciência também aqui nesse lugar. Que a gente é completa. Porque nós somos psicólogas científicas. O que acontece? Nosso corpo demanda mesmo. A energia, ela tá sendo ali, tá sendo gasta pra onde tá indo e não tá resolvendo nada.
É aquela história, nadar e morrer na praia. E é muito cansativo, né? É o cachorro brincando com o próprio rabo, sabe? Não tem graça, tu não sai daquele lugar. Então eu acho que é por aí, assim. Acho que a gente pode planejar. E eu acho que é muito também do que a gente fala pros clientes, né? Planeja, mas pode ser que não vá, não leva isso como uma regra, né? Eu sempre falo assim, claro que às vezes para as pessoas que têm um funcionamento mais ansioso, ter a tabelinha ali, ter a agenda é algo que auxilia, né? Que traz um pouco de bem-estar, enfim. Mas não toma isso como uma regra, porque quando tu toma como uma regra é um tiro no pé, porque tu não vai, às vezes, cumprir tudo que tu planejou pra tua semana, pro teu dia, pra tua tarde, às vezes, né? Então, acho que é isso, a gente planeja de que, bom, de 15 em 15 dias a gente vai sentar na segunda-feira, teremos um episódio e a gente vai ter um assunto pronto ali na nossa cabeça que vai surgir como algo divino, mas nem sempre acontece, né? E pode ser assim que, né, e a gente se permitir, acho que a nossa relação, a minha e da Patrícia, né, é muito aberta pra isso também, assim, de que, bom, se um dia, não, deu merda, não tá saindo nada mesmo, tudo bem, a gente não vai fazer e pronto, né, ter uma relação, acho que sincera, assim. Acho que as pessoas precisam de pessoas mais honestas e sinceras também pra acolher a gente. Claro. Porque daí a gente fica nesse funcionamento louco de que a gente precisa dar conta, que a gente precisa fazer, e no fim não tá fazendo sentido nenhum. Então acho que é a gente se fortalecer nas nossas relações também, de encontrar pessoas, de estar em contato com pessoas que possam te acolher nesses momentos de mais angustiantes, né? Mas acho que é isso, né, gente? Acho que temos mais um episódio tão suado, tão... Esse foi sofrido, gente. Ouçam com muito amor, porque a gente passou trabalho pra chegar até aqui. E acho que a gente pode abrir também pro pessoal. Esse ano a gente tá já, né, assim, né, a capa da gaita, dando conta do que dá pra fazer. De pensar de alguma forma futuramente, de a gente ter também contribuições dos ouvintes do que a gente pode fazer, do que a gente pode falar. Exatamente, sugestões, né? A gente tem planos de trazer convidados, né, para assuntos mais específicos, né? E vai sair coisa bacana. A gente só precisa descansar um pouco agora. Né? Acho que primeiro a gente vai daqui 15 dias, um pouquinho mais que 15 dias, a gente vai se formar real oficial. Isso com de certeza. Toga e colaborou bastante. E tudo mais. E eu acho que isso também tá ajudando pra gente ficar bastante cansado. Mas depois que tudo isso passar e que a gente conseguir descansar, acho que pro ano que vem o Chime Prosa vai vir mais... sério, porque nós não somos pessoas sérias, mas uma coisa mais, talvez um pouco mais planejada, com direito a erros. Eu acho que é importante a gente situar também, né, o que tá acontecendo com a gente, assim. Esse processo solene foi um momento que a gente tava esperando durante muito tempo, pandemia, nananã. Quase 1 ano e 6 meses, vai dar 1 ano e 5 meses. Já estamos muito psicólogas, assim, né, profissionalmente, aí trabalhando e tudo mais, e a gente não fez esse fechamento desse ritual. E junto com isso, daí precisa se organizar tudo, desde make, a família, o que vai ser feito, e tudo isso demanda mais foco. Documento para entregar, todos esses trâmites, né, burocráticos que a gente está envolvido, precisa que a gente esteja com foco nisso. Então, para onde que está indo nossa energia nesse momento? Para isso, porque é necessário fazer isso. Isso é uma urgência agora. Né? E daí a gente não consegue fazer as outras coisas de forma tão eficaz. Essa é a verdade. Não dá, a gente não tem fôlego, não rola, mas a gente tá dando o nosso melhor e esperamos que esse episódio seja proveitoso pra vocês e que vocês também se identifiquem de alguma forma, que eu acredito que muitos vão se identificar com o episódio de hoje. Um beijo pra quem é de beijo, um abraço pra quem é de abraço e eu acho que temos um episódio. Isso aí, tchau, tchau!